trabalha de uma forma diferente. Por isso que eu falo para vocês, eu fico pensando, ele pega as coisas que não são para confundir as que são. É coisa que ele lembrou, é coisa assustadora. Entendeu? Fala, Deus, eu estou esperando você na direita, você vem pela esquerda. Poxa, então é bem complicado, né? Se profeta não chega a Balaão, pode a jumenta vai falar. Então são coisas pequenas, rabisco da terra, são coisas difíceis de entender, mas você vê que eu tinha feito uma live, os irmãos sabem disso, né? Que veio a mim também. Eu fiz igual lá na Nathalie, né? Fiz igual a Nathalie, peguei a Nathalie, né? Do mesmo sentimento, e cheguei a abrir a boca mesmo. E chegando lá, quando eu olhei para essa mulher, eu falei: essa mulher aí não é normal, não. Essa mulher aí. Como é que temos Espírito Santo? Né? Temos Espírito Santo, a gente olha, a gente já vê quem tem Espírito Santo. Não adianta mentir. Não adianta mentir que não vem com enrolação, não. Que quando a gente está cheio, a gente olha. É, este ficou, o negócio é mais embaixo. Então, vamos dar honra aí para os irmãos. Com vocês a palavra, Ministério Shalom Manaus. Pode ficar à vontade, quero saber, se vocês quiserem que eu ajude nas perguntas, vocês estão pelo jeito meio tímido ali, meio naquela, né? O pessoal do Amazonas é meio... Esperando, esperando. Então, né? Vamos lá, então, os irmãos aí estão com a palavra, pode ficar à vontade. Bom, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem nos conhece, né, sou apóstolo de Celino Alves, a minha esposa, Ellen Janaína. E você deve estar se perguntando, essa igreja Shalom surgiu agora, como é que é isso, irmãos? Irmãos, até o mês de fevereiro, mais ou menos, nós estávamos na porta larga. Estava até falando ontem na nossa live que a gente fazia bingo na igreja, terminava o culto, mesmo microfone que a gente acabava de pregar, a gente fazia o bingo. Ô, pastor, isso está tirando, hein, meu? Estou lhe falando, o negócio era, às vezes que tinha que pagar aluguel, essas coisas, né? Às vezes a gente fazia algo assim, algum movimento, né? Para você entender que o milagre foi grande. Então, irmãos, um dia, né? Um dia eu acordei, a apóstola daqui a pouco ela vai falar, minha esposa, né? Você vai já entender. Ela tá chamando ela de apóstola, ver alguns comentários aí, né? Mas você vai entender, mas você vai entender. Então, irmãos, nós estávamos. Um dia eu acordei, né? Fui para a igreja orar de manhã, estava de bermuda, com a minha bermuda e tal, né? E fui orar. E eu estava lá orando, aí me surgiu uma dúvida na minha cabeça, porque a mãe dela, ela cresceu num terreiro de macumba, né? A mãe dela era mãe de santo, 39 anos, né? Macumbeira. Você viu Satanás, 39 anos, né? E hoje é uma serva de Deus, né? E eu acordei com uma dúvida no meu coração. Fiquei pensando, eu cheguei lá na igreja e comecei a refletir, Senhor, o macumbeiro, ele faz as coisas, ele acha que está fazendo boas obras. Né? O espírita, ele acha que está fazendo boas obras. O católico, ele acha que está te servindo, ele se chama cristão. Falei para Deus, né? Será que eu, como evangélico, né, como crente, será que eu não estou fazendo algo de errado que está te desagradando? Eu falei isso para Deus. Né? Aí eu me ajoelhei lá, a luz alta, né? Só eu na igreja, tranquei a porta. E comecei a orar, fiz essa oração, Senhor, né? Aí eu falei, Senhor, como Davi, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, né? Porque, irmãos, mesmo na porta larga, o Senhor ele tinha misericórdia de nós. A minha esposa, ela tinha uma enfermidade muito grave, vou resumir, né, que alguns irmãos já conhecem. Qualquer coisa tem lá no nosso canal, lá um pouquinho da nossa história. A minha esposa, ela tinha uma enfermidade muito grande, né, chamada endometriose, que ela gritava de dor, né, nos períodos dela menstrual. Então, um dia eu estava aqui deitado do lado dela, gritando de dor, o Senhor falou comigo, me deu um versículo, né, a qual o profeta mandou alguém pegar, uma pasta de figo, né, e passar no rei para o rei ser curado. Então, eu estava deitado, né, o Senhor me deu esse versículo, rapaz, eu vou fazer uma loucura aqui. Fui lá na geladeira, são 3 horas da manhã, aqui atrás de casa tem um pé de carambola, né, e aí, dentro da geladeira, eu abri a geladeira para ver o que tinha dentro para me usar, né, para me fazer minha pasta também. E eu tinha uma carambola lá dentro, né? Então eu peguei essa carambola, cortei uns 3 pedaços, coloquei no copo, botei umas 2 tampinhas, tinha um óleo da unção aqui, né? Botei umas 2 tampinhas, amassei com o cabo da faca e cheguei no quarto, passei esse, né, pilei, né? Passei esse óleo nela, na costa dela, pedi para ela, sabe, irmãos? E nós começamos a orar, ela foi arrebatada nesse dia, irmão. Sabe, o próprio Senhor apareceu para ela nesse dia, né? E eu começando a orar, e ela como entrou no mistério falando em língua, a gente na porta larga ainda, viu? Então, quando terminou a oração, ela foi pro banheiro e começou a sangrar, saía bolas e bolas de sangue. E aí, né, ela deitou, dormiu, a dor passou e nunca mais, já está com 2 anos isso, ela nunca mais sentiu a dor, né? Pasta de carambola, a carambola está carregada aqui atrás, né? Quem quiser, eu mando via Sedex, a carambola. Viu? Enfim, irmãos, então eu estava na igreja, essa mesma voz que falou comigo aqui, com respeito à carambola, falou comigo também. Eu estava lá de joelho, Senhor, será que eu estou fazendo algo de errado? E aí, o Senhor me deu um versículo, veio na minha cabeça um versículo. 2 Timóteo, capítulo
2, versículo 4, se não me engano, é ao contrário, que dizia assim: nenhum soldado, né, que se envolve nessa guerra, nenhum soldado se envolve com o negócio dessa vida, né? Isso. E o atleta não é coroado se não lutar conforme as normas. Eu parei a minha oração na hora para me pegar a Bíblia. O Senhor me deu só o versículo para me pegar a Bíblia e li. E aí voltei a ficar de joelho de novo. Senhor, o que será? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo. Eu estou orando aqui. Aí o Senhor começou a falar comigo de novo, aquela mesma voz que falou comigo sobre a respeito da carambola, sobre tantas outras coisas. Ela também sofreu de arritmia cardíaca, também foi curada. Então, através de um ato profético parecido, mas não foi com a carambola, foi com outra coisa. Então o Senhor começou a falar comigo: a partir de agora eu não quero mais ver você de bermuda. Aí eu me assustei. Meu Deus. Aí o Senhor começou: olha, eu não me agrado quando a mulher pinta o cabelo, não me agrado quando a mulher usa maquiagem, não me agrado quando a mulher usa brinco, não me agrado de futebol. O Senhor foi começando a falar. Aí eu até falei para o Senhor: meu Deus, a igreja vai virar Deus e amor agora, Senhor? Né? Aí eu peguei, né, que a gente, em Porta Larga, a gente não tem muito conhecimento, né? Então eu saí, cheguei em casa, falei para ela: olha, eu estava lá orando e o Senhor falou comigo algo diferente, né? Eu achei até meio estranho, né? O Senhor começou a falar comigo que não queria mais me ver de bermuda, que, sabe, que a igreja não se agrada de a mulher pintar o cabelo, da mulher cortar o cabelo. Eu comecei a falar aquilo que o Senhor falava para mim, comecei a passar para ela. E, sabe, no começo ela ficou meio assim, né, Resisti apóstola? Ela vai falar agora a parte dela. Assim, no começo eu resisti muito, porque assim, nós já estávamos pastoreando, na época, 6 anos já de pastorado, e aí eu era acostumada, extremamente vaidosa, eu tinha uma vida empresarial, que eu renunciei a ela. Então, assim, eu era muito vaidosa, usava minhas legs, quem vê meu antes e depois, meu Deus, minhas joias, né? E como eu não podia usar bijuteria, folheada, eu só usava ouro, então eu usava muita maquiagem, né? E quando ele chegou em casa com essa notícia, eu lembro que tinha 5 irmãos da igreja que trabalhavam conosco, que a gente tinha uma produção de trufa. E aí, quando ele chegou com isso, eu falei, meu Deus, agora com 8,80. O apóstolo chegou cheio de história. Eu falei pro Everton, né? Irmão Everton. E aí eu disse, Vavá, eu acho que o apóstolo está com problema. E comecei a questionar. E aí ele começou a entrar em atrito. E um dia eu me chateei com ele e falei, olha, você serve a Deus da maneira que você acha certo, entendeu? Se quando Deus tratar comigo, eu vou mudar. Se Deus não tratar comigo, eu não vou mudar por causa de você. E eu fui meio que desobediente, bem resistente, irmãos. E aí, quando Braba. foi bem brava mesmo, eu fui com ele, dura, né? E ele perseverou, orando e mudando. E eu comecei a observar a mudança dele. E quando eu vi um determinado momento ali, eu estava em casa, já tinha passado por essa experiência da cura, de arrebatamento, que eu vi o Senhor falava comigo pelas águas, né? E me curou daquela enfermidade. E aí, naquele momento, eu estava 3 horas da tarde, me deu um sono profundo, eu pedi licença da produção e fui para o meu quarto deitar. A irmã Nathalie sabe como é o meu quarto. E aí eu cheguei lá, irmãos, foi uma experiência linda, sabe? Eu vi perfeitamente aquele ser entrando no meu quarto, e o meu corpo estava ali na cama, e eu via esse meu espírito saindo. E aquele ser pegava na minha mão e dizia assim para mim, dizia, filha, vem comigo, porque eu preciso te mostrar algo que vai mudar a tua história e o ministério que foi confiado na mão de vocês. E aí, quando eu vejo a cena de um acidente, o meu esposo de bermuda na moto e um caminhão de lixo, uma carreta, ela desgovernava e dissipava o pescoço do meu esposo. E eu pegava a cabeça do meu esposo na minha mão e eu falava assim para o Senhor. Eu dizia, não, Senhor, meu esposo não. Quando eu gritava, aquela mão me jogava assim para baixo e eu descia com tudo. E quando eu chegava num lugar quadrado, fedorento, feio. Eu não via fogo, irmãos. E aí tinha um anjo comigo, ele dizia assim para mim, tá vendo esse lugar? E eu via uma pessoa sendo torturada, com os bichos peçonhentos entrando nas pernas de um lado para o outro. E aqueles demônios torturando, e ele estava tocando um teclado, e quando eu olhei era o meu esposo. E eu dizia, Senhor, por que meu esposo está aqui? Eu estou no inferno, por que ele está aqui? Ele dizia, se ele morresse hoje, esse lugar estava preparado para ele,
porque ele sabe o que ele tem que fazer e não faz. E meu esposo estava de bermuda e camiseta. E aí, quando ele me tira daquele lugar, eu vi uma outra sala ao lado, e eu vi um demônio muito feio. E ele dizia: se você morrer hoje, esse lugar está preparado para você, igual uma gaiola. E eu dizia: Senhor, mas eu te sirvo 18, eu tinha 18 anos. E eu dizia: Senhor, mas eu te sirvo há 18 anos. Eu nunca me desviei, eu sou muito correta nos meus negócios. Comecei a falar. E eu disse: por que eu ia vir para cá? Aí o Senhor falava: por causa que eu não quero você com vaidade. Não é assim que eu quero, filha, que você me sirva. Você tem deixado agido na força do teu braço, tu tem que confiar em mim, que eu quero mudar a tua história. E eu dizia: Senhor, eu faço tudo que for necessário, mas não me deixa morrer, passar 18 anos na igreja, e por fim morrer e vir para o inferno. Eu não quero, Senhor. E aí foi quando eu voltei daquela experiência, e eu falei para ele, e ali Deus, ele colocou os testemunhos, na época ele colocava muito vídeo do Senhor, né, Sim. amor? Aí eu vou continuar. Então, né? Então, nós aqui em casa, nós fazemos isso. Inclusive, ela foi visitar em sonho pelo anjo, né? Ela perguntou para o anjo se tudo isso que eu estou falando é verdade, né? O anjo apareceu para ela no sonho e falou: olha, tudo que teu esposo está falando é Deus que está passando para ele. É para você obedecer, né? Aí foi quando nós começamos a mudar a doutrina, a nossa aqui em casa, irmãos. E eu comecei a pregar na igreja. Sabe, é uma igreja porta larguíssima, lembra que eu falei no início, né? A gente fazia bingo dentro da igreja, rave gospel, arraial gospel, né? Pode, só um minutinho. Nós estamos já com 1.360 pessoas. Olha que benção. Mas para 1.400 pessoas ao vivo. Pode continuar. Amém. Então, pastor. Está pregando para multidão, hein, pastor? Glória a Deus, amém. Então, pastor, só para você ver, isso eu estou falando de um tempo, alguns meses atrás, né? A gente fazia rave gospel, arraial gospel, né? Dançava dentro da igreja, sabe? Só faltava jogar bola no salão da igreja, né? A gente fazia nossos retiros, né? Nossas coisas, tinha futebol, piscina, sabe? Essas coisas, ninguém tava nem aí. Então, aqui em casa, né? Nós fizemos, não, vamos entrar na doutrina. Eu comecei a pregar a doutrina na igreja, né? E como a igreja, nós andávamos, era porta larga, a gente andava, a gente tinha nossos discípulos, né? Os 12 e tudo, aquela coisa toda. E aí eu comecei a falar a doutrina, né? E aí o povo começou a sair da igreja, sabe? Aí começou a sair e aí a gente começou a ficar preocupado, porque a gente tem um aluguel de 2.500, né? E a energia dá mais ou menos 2.500 também. E aí os dizimistas indo embora, né? Dona de salão de estética, né? Indo embora. Aí eu, meu Deus do céu, e agora o povo está indo embora da igreja, o povo não está aceitando a doutrina, né? Alguns irmãos começaram a aceitar, mas na nossa frente, né? Em casa era a mesma coisa, né? Não mudava, sabe? E aí passou um ano, né? Sabe? E aí eu peguei e não, Senhor, quando virou o ano agora, eu falei: não, Senhor, não. O que eu pensava? Não, vou esperar virar o ano. Geralmente no ano novo o pessoal compra roupa nova, né? E aí as irmãs vão trocar de roupa, né? Vão botar a saia abaixo do joelho, vestido, né? Então, pastor, não aconteceu muito bem isso. Então, o que aconteceu? Não, já sei. Eu sei que a oração pode tudo. O poder da oração é tremendo. Então, nós falei para ela, não éramos esse negócio de campanha, nunca fomos assim, a gente, sabe, eu falei: Janaína, vamos fazer uma campanha de 40 noites de oração, em prol da santa doutrina. E começamos a orar, e passou todas as noites, né? Nós orávamos, começava meia-noite até 2, 3 horas. Todas as noites eu estava de muita intercedendo, Senhor. Aí eu comecei a ver, no caso, quando o Senhor começou a falar de doutrina para mim, eu comecei a assistir seus vídeos, né? Ensinando a doutrina. Você assistiu atrás, né? Oi? Você assistiu os vídeos, né? Sim, não, como o Senhor falou sobre doutrina, né? Deus falou, né? Então, eu preciso me aprofundar mais nisso. Eu comecei a ver seus vídeos, vi os vídeos da missionária Nathalie também, né? Muitos vídeos de ensino, a gente começou a aprender, né? Que nós não sabíamos, lembra que eu falei? A gente fazia bingo dentro da igreja, né? Então... o mesmo microfone tinha acabado de pregar. Então, eu comecei, sabe, a ver seus vídeos, a ver os vídeos, sabe, da missionária. Começamos a aprender a doutrina. Então, começamos a ensinar na igreja. E aí, o povo mudou, mas não muito. Então, começamos a orar. E eu toda noite intercedia: Senhor, mostra, Senhor, arrebata alguém. Eu falava para Deus: arrebata alguém, Senhor, arrebata alguém, leva no inferno. Mostra por que as pessoas estão no inferno. Mostra que as pessoas estão no inferno por causa de maquiagem, por causa de esmalte.
Então, nós fizemos uma campanha de 40 noites. Quando foi na última noite, né, dos 40 dias, né, 40 noites, o Senhor arrebatou uma jovem. E ela ficava no chão, assim, fazendo movimento, como se estivesse sendo crucificada. Né? E quando ela voltou chorando muito, ela disse que ela estava no inferno sendo crucificada, e os demônios pegavam a chapinha, batiam nela, os demônios pegavam peça íntima que ela tinha em casa, mostrava para ela, olha isso aqui, fio dental, essas coisas, né? E batia nela, espancava ela. Sabe, nós ficamos assim maravilhados, atônitos, né? E aí passou uma semana e começamos outra campanha de 21 dias de oração. E aí, pastor, parece assim que Deus fez a parte dele, sabe? Assim, Deus começou a arrebatar pessoas na igreja, todos os dias as pessoas voltavam chorando. Tem uma jovem aqui na minha frente, aqui, a irmã Lili, que está sentada aqui no chão. Quando ela foi arrebatada a primeira vez, ela voltou com a boca sangrando. Os demônios batiam nela mesmo porque ela andava de qualquer jeito, usava qualquer tipo de roupa, né, maquiagem, brinco, essas coisas. Então, pastor, Deus começou a fazer essa obra aqui na igreja Shalom. Então eu vi, né, eu comecei a postar os testemunhos, eu comecei a colher, né, a experiência dos irmãos, gravar, e aí eu comecei a postar. E isso atraiu, né, começou a atrair pessoas, né, começou a vir, né, inclusive, né, o senhor estava falando agora há pouco, dando conselho para a irmã a missionária Nata, né, falando sobre isso, sobre os amigos, né, no YouTube, né, e tem pessoas que vieram de outros estados para cá, né, viram, né, os filhos tiveram experiência quando foram. Veio uma mulher de São Paulo, ela trouxe o casal de filho, os dois tiveram experiência, foram arrebatados todos os dias que ficaram aqui conosco. A gente orava neles, eles eram arrebatados, iam para o céu, para o inferno, sabe? E depois, né? E depois, como o senhor falou, depois veio outras pessoas, né? E aí a gente acaba, né? É verdade. Que vem gente que pensa que é nosso amigo, mas não é. Não é. Sabe? Aí entra a inveja, entra eu não sei o que é. Você está entendendo, pastor? Foi assim também na minha vida. Acho que o senhor não acompanhou o meu começo do meu trabalho. Em 2010, eu tive um anjo Gabriel apareceu para mim e disse que estaria comigo, né, nos arrebatamentos que ia levar pessoas ao inferno e ao céu. Eu fui o pioneiro na internet sobre arrebatamento, se vocês pegarem vídeo lá atrás. Quando eu cheguei, pastor, Deus falou comigo que só tinha 3 pessoas no Brasil. Eu até falei isso no testemunho em 2012, eu falei sobre isso. E deixa eu lhe falar. Sim. Sobre isso que o senhor está falando aí, sim, né? Aconteceu isso, o anjo Gabriel ele se apresentou aqui. O anjo Gabriel se apresentou e começou a arrebatar pessoas. Sim, e as pessoas que vinham, e as pessoas que vinham, ela dizia, olha só, ela dizia bem assim, olha, quando você for gravar a experiência, você não fala isso aí, porque senão você vai dar crédito lá pro falso profeta. Aí meu Deus, eu era assim? Falso, né? Eu era o falso. Olha só, as pessoas que vinham de outro estado falavam isso. Não fale isso, né? Porque você vai estar dando crédito ao falso profeta, porque lá na igreja dele acontece assim também. Aí muitos anos. Pastor, sabe por que eu tô dando esse crédito à igreja de vocês, dando essa abertura? Porque testificou que é de Deus. E quando passou, na época acho que a Nathalie já me acompanhava, ela sabe, os arrebatamentos eram tão fortes que eram 2 pessoas que se encontravam no mundo inferior. A irmã Nathalie, acho que lembra, eram arrebatados, por exemplo, 3. Eu, por exemplo, eu era da Igreja de Deus e Amor, eu fui retalhado por causa desses arrebatamentos, e a Nathalie travou lá? Acho que travou lá. Tá bem, Nathalie? Tá me ouvindo aí? Então, quando chegou lá na sede mundial, o Davi Miranda ia conversar comigo. Eu era pastor da Deus e Amor nessa época. Davi Miranda me chamou para uma reunião. Eu fui até a sede mundial da Deus e Amor em São Paulo, e aí tinha uma arena lá. Davi Miranda saiu para Portugal, acho que para outro país, não deu para a gente se encontrar. Voltei embora, eles ficaram de mandar embora do Ministério Deus e Amor, por causa desse talento que Deus tinha me dado. E aí, né, aconteceu que dentro da igreja, algo muito forte aconteceu ali que impactou, né, nos primeiros arrebatamentos, que eu não contei isso na internet, eu contei em primeira mão. Nós estávamos em 4 irmãs do ciclo de oração, e Jesus falou comigo, olha, as 4 manda das mãos, porque as 4 vai até o oceano, junto com o Gabriel. E lá vai ser algo revelado. As 4 eram as mãos, as 4, uma via a outra. Quando elas voltaram, elas davam risada. Gente, vocês viram a hora que a gente passou? Nossa, foi legal. Então, tipo assim, foi algo muito forte que as 4 saíram do espírito e se encontraram no mundo espiritual. E elas desceram voando, desceram no mar,
Quando desceram no mar, bateram com um monstro que estava sentado no mar, chamado Leviatã. Ele está no mar, ele está lá, esse monstro existe. Quando Jó fala dele sobre quem pode pescar o Leviatã, ele existe. Ele existe. E ele era grande, tenebroso, muito grande mesmo. Por isso que eu falo, se fala essas coisas para nós, fala que nós é louco, né? Ele era muito gigante. Assim, Já enfrentamos ele algumas vezes aqui. Aí o anjo falou assim, pode alguma flecha ultrapassar isso? E as irmãs, dentro do mar, sem respirar. Não, respirando, quer dizer, sem ficar, né? Respirando sem normalmente. Porque estava em espírito. Então, a irmã Nathalie está nos ouvindo? Irmã Nathalie? Aqui está congelado sem imagem. Acho que está perto ali. Então, aí o que aconteceu? Depois disso aí, Deus falou, eu aprovo também. Aí eu fui não expulso. Aí Deus, amor, já não quis mais. Aí eu tive uma. Olha que forte. Vou falar alguma das experiências que eu tive rapidinho para vocês verem como que é forte. Aí eu saí do Deus Amor, eu saí como pastor e fui como membro. Tentei entrar como membro, mas eles me tiraram fora. Eu estava na Igreja dos Amores, de quarta-feira, ao culto Reviver, onde arrecada, né, as coisas para reviver. Tinha lá, Deus falou assim, tem pecado aqui dentro. Eu comecei a olhar, o que é o pecado que tem aqui dentro? Tem pecado aqui dentro. De novo a voz, será que aqueles vasinhos vermelhos, Deus do Sagrado, essa bandeira, o que será que é que tem aqui dentro? Aí, eu ali, aí eu fui embora. Eu falei, Camila, minha esposa, eu falei, Deus falou que tinha um pecado dentro daquela igreja, mas a gente tem que... Aí, o Espírito Santo falou, chama o Davi. Nada, ele saiu, daqui a pouco ela volta. Davi! Falei, Davi, é o seguinte, Deus quer revelar para você o que está acontecendo. Chegou a Nata. Nata, ele mudou de lugar. Como você fez isso? Ele mudou de lugar, você estava aqui do lado. Olha, aí, mudou de lugar. Eu sei fazer isso. Ó, aí eu falei assim, Davi, o que será que aconteceu? Automaticamente, o anjo do Senhor pegou Davi, tirou ele em espírito, levou ele em cima da igreja da Georgina, falou, tá vendo o pastor? Ele tá saindo com o menino da igreja. O pastor é homossexual. E aí, tá? Aí o anjo disse a nós, vocês têm que trocar esse portão. Ele está velho, enferrujado, e colocar um de ouro. Então, para colocar um portão de ouro na igreja, vocês precisam de 4 pessoas. Você, Davi, Lucas e Camila. Lucas era amigo do Davi. Tá bom, vamos lá. Dia e hora marcado, na terça-feira. Nós esperamos o Lucas e o Lucas na hora de chegar. Nós tinha que chegar arrebentando. Falar, você está em pecado, pastor? Deus falou assim, não é escândalo. Faça como os juízes fizeram. Olha só que tremendo. E na hora deu 7h40 e nada desse Lucas chegar para nós entrar na igreja, para nós subirem. Daqui a pouco bate o Rafael, amigo meu, com um mendigo na porta de casa. Ele tá comigo. Eu falei, manda esse cara entrar. Orei por ele, manifestou um demônio lá, expulsão. E ele disse, eu quero ir na igreja com vocês. Eu falei, e agora? Como que eu faço? Se eu levar esse cara aqui, ele vai ver um escândalo, porque ele vai chegar lá arrebentando. O mendigo, primeiro dia da igreja dele, vou chegar lá fazendo isso daí, ele vai falar, pô, esses crentes é tudo problemático. Ao contrário, aquele mendigo veio no lugar do Lucas, porque o Lucas ligou, não vou mais. Ele falou, eu preciso ir na igreja. Tinha um terno certinho na veste dele, colocamos o terno, e ele fomos, e eu preocupado, falei, nossa, quando chegar lá, Camila, como não vai chegar lá arrebentando tudo, o mendigo vai falar, eu vou sair fora desses crentes. Aconteceu o quê? Entrando lá, o mendigo, sem saber, não fez a barba dele, não é nem para ser mendigo, mas sem ele saber de nada. Ele foi rastejando, ele chegou na igreja, nós sentamos, ele veio, rastejando igual um cadeirante. Na porta da igreja, ele subiu no altar e ele falou assim, pastor, se conserta, sem conhecer nada. Aí caiu uma glória, já Deus me tomou, já começamos a profetizar. Isso foi no programa de um arrebatamento. E ali, a mulher dele confessou, o pastor chamou a polícia para nós, enfim, depois a igreja fechou. Então, assim, essa oportunidade que eu dou a vocês, para dizer para vocês, lembrar também, né, pastor, eu dou um conselho para vocês. Vocês querem aceitar conselhos? Dá um conselho para o que aconteceu comigo, eu tenho muita experiência para dar conselhos. Nunca leva arrebatamento como doutrina, né? Porque a doutrina é a palavra, né? Sim. E sempre deixa Deus operar, né? Eu parei de arrebatamento,
Mas não tinha como. Em BH mesmo, na sede de BH, eu estava orando lá e as pessoas caíam arrebatadas sozinhas, né? Então a gente já sabia o que era. Vai chegar uma hora, pastor, vou chamar de apóstolo, pastor, porque você está bem local. Servo de servo. Pastor é melhor, eles têm ovelha. A gente não se apega a título, não. Não, é isso mesmo. É porque, na verdade, para familiarizar, né? Já é só para familiarizar. Então, pastor, acontece o seguinte. Eu, por exemplo, em todo arrebatamento, eu vou junto com a pessoa em espírito. Acho que a Nata já viu isso. Eu vou junto. Eu sei o que está acontecendo junto com a pessoa. Eu vou junto com ela. E na hora que ela volta ao arrebatamento, ela vê eu junto com ela. E eu vejo o que está acontecendo. Quando chegar uma hora que Deus aprimorar tanto o irmão, o irmão vai junto também. Entende? Mas aí, peraí, como que eu vou junto arrebatar? Não, você vai estar em pé. Em pé. Vai trazer a sua visão, tudo que está acontecendo. Entende? Então, Deus tem muito. Oi, sim, pode falar. O que acontece também, né? Aí, como eu estava dizendo, né? 1.550 pessoas na live. Tá? O pessoal hoje está acordado, muita gente. Como eu estava dizendo, né? Deus, como o senhor estava falando, Deus vai aperfeiçoar, né? Deus ele vai aperfeiçoando, né? Então, as pessoas que faziam esses comentários, olha, tal, você fazer isso aí, você vai dando crédito ao falso profeta, assim, 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 né? Olha só, deixa eu lhe dizer. E aí, Deus, ele foi aperfeiçoando. Aí eu ia escutando alguns arrebatamentos, né? Alguns arrebatamentos de algumas pessoas na internet. E Deus, ele deu um discernimento. Deus, ele falava, olha, essa pessoa aqui falou isso aqui, mas essa pessoa, ela tá embaraçada. Isso aqui não é de Deus. Sabe? Tem demônios arrebatando. Isso. Tem demônios arrebatando. Então, olha, pastor, e com medo disso acontecer com a gente aqui, eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu uma direção. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, né, esse é de Deus. Então, lá na igreja, né, a gente tem, até hoje nós estamos orando ainda, né, ontem, essa madrugada foi forte, e o Senhor me deu essa direção. Então, eu falei para os irmãos lá porque uma pessoa, quando ela é arrebatada uma vez, pelo menos aqui na igreja acontece isso, todas as vezes ela é, se a gente orar nela, ela é a mesma pessoa. Então, eu falei para os irmãos aqui, olha, irmão, vocês que são arrebatados aqui na igreja, quando vocês virem o anjo do Senhor, vocês vão perguntar a ele se ele crê que Jesus Cristo veio em carne ou antes de ele levar você para o arrebatamento. Você está entendendo, pastor? E pastor começou, sabe, os irmãos ser arrebatados, né? Inclusive a jovem que está aqui, né? Ela estava contando, anteontem, né? Nós oramos nela, ela foi arrebatada, e ela estava no céu, ela falou que automaticamente ela chegou no céu. E aí o anjo, ela viu o anjo, né, ela lembrou de perguntar, ei, tu crê que Jesus Cristo veio em carne? Aí o anjo ficou calado. Aí ela perguntou 3 vezes, tu crê que Jesus Cristo? Perguntou 3 vezes. O anjo não respondeu, o anjo voou em cima dela, né, para morder, começou a morder os braços dela. Não, peraí, olha que forte. Quando eu falei na internet que o diabo estava arrebatando pessoas, você pegou esse vídeo meu, Nathalie? Que eu falei que demônios estão arrebatando pessoas? Olha, quando eu falei isso na internet, veio um monte contra... Olha que forte, eu vou cortar essa parte. Veio um monte contra mim. Não pode ser. Levar para o céu, né? Levar para quê? Tem um pastor aí... Pastor, isso é só um, vou lá lhe contar o resto. Não, peraí, aguenta aí. Isso aí é muito forte. Tá. Isso aí é muito forte. O anjo ficou em cima da pessoa. Então, igreja, vocês que estão aí me vendo agora, não caia em qualquer arrebatamento, e visões principalmente. Se o diabo dá arrebatamento, ele dá visão também. Tá? Sim. Tem muitas visões mentirosas na internet. Visões Sim. que trazem contenda, ódio, discórdia e inimizade. Toda visão de Deus nunca trouxe discórdia a Israel. Trouxe sempre um alerta para salvação, para edificação e para adoração dos seus mandamentos. Nunca. Nenhuma visão de Deus na Bíblia Sagrada eu vejo Deus fazendo fofoca. É o seguinte, não. As visões de Deus é para edificação para o povo. E se Deus der alguma coisa, vai lá em comum. Separa da internet e vai lá com o seu irmão, liga para ele. É assim, sabe, para não trazer escândalo, como o Paulo disse. Então, deixa eu terminar, pastor. Só um minutinho. Tá uma palhaçada esse negócio de ir pro céu e pro inferno. Tá uma palhaçada isso aí. Eu vou te falar para você, irmã. Toda hora dando voltinha no céu. É engraçado. Parece que o céu tá aberto para todo mundo. A exposição de museu. Sempre tão apertado. Pode continuar, pastor. Então, né, quando ela perguntou 3 vezes pro anjo, o anjo não confessou, né? E aí voou em cima dela e começou a morder ela, já se transformando num demônio. E aí, quando eu vi... Olha que demônio, cara. Olha que demônio. Já transformado em demônio, presta atenção. E aí,
né? Aí eu vi ela agonizando aqui no chão, né? Botei a mão na Meu cabeça dela e pedi, Deus. Senhor, agora envia lá o teu arcanjo Miguel, mais os anjos para. Olha, que sem Aí ela vergonha conta de que Satanás. Aí ela conta que o arcanjo Miguel apareceu lá mais uns anjos e ela via, aí levou ela, né? Cortaram aquele demônio e ela via aquele céu desmoronando, era um cenário. Você tá entendendo? Olha que Eles forte! montaram um cenário, os Que demônios. tremendo! Ó, cuidado com o arrebatamento. Irmão, eu parei com os arrebatamentos, todo mundo ligando. Pastor Celso, você tem o dom de arrebatar pessoas. Você parou. Quando eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, tá estranho isso daqui. Tá todo mundo na internet arrebatando. Eu não vou mexer mais com isso, não. Jesus falou comigo, cessa. Cessa, porque através da sua vida, Satanás viu que pessoas estavam sendo libertas através das visões e agora ele está levando pessoas ao céu. Um cenário mentiroso. Pastor. Olha como testifica. E aí eu parei. Foi ou não foi, meus irmãos? Os irmãos estão aqui, me acompanham e sabem. Eu falei isso. Agora, sabe como acontece nos arrebatamentos? Eu estou no culto, a pessoa é arrebatada sozinha. Aí eu já sei se é de Deus ou não é. Então o que o diabo está fazendo? Ó, tem pessoas que vão no inferno, vai lá e volta e continua com o brinco. Tem pessoas que vão no inferno e continua com o cabelo pintado. Aqui Como também. assim? Não traz temor? Nunca foi o Senhor. Nunca foi. Né? Não traz temor? Então, pastor. Não posso falar. Então, pastor, olha só. Aí ela foi para a experiência dela. Então, isso não é todos que acontece, né? Não é todos que acontece isso, né? Quando eles fazem a pergunta para o anjo, você quer que se vê em carne? Os anjos respondem, sim, ele é o meu Senhor e morreu por vocês. Os anjos do Senhor respondem assim. Mas, tipo, ontem também, essa madrugada, teve um rapaz, nós oramos nele, foi arrebatado. Ele voltou rápido, o arrebatamento dele, ele falou, olha, eu voltei logo porque eu perguntei, apareceu 2 anjos, eu perguntei para ele, você quer que Jesus Cristo venha em carne? É porque aqui tem, eu já falei para os irmãos que são arrebatados aqui, eu falei, irmãos, se você não fizer a pergunta para o anjo, nem me fale o arrebatamento de você, que eu não quero saber, porque isso é demônio, que entrou no seu arrebatamento por alguma brecha por causa de pecado, eu já falei para os irmãos aqui. Esse demônio é atrevido demais. E aí, pastor, o irmão perguntou para o anjo, né, você quer que Jesus, os dois, né, você quer que Jesus Cristo venha em carne? Os anjos tamparam, foi a boca dele, chegaram e tamparam a boca dele, começaram a sufocar ele, e ele voltou da experiência dele. Que anjo é esse, hein? Então, aí, pastor, Manato, isso deixa... O que você acha disso tudo, mano? Deixa eu fazer uma réplica. Eu acho que essa é uma técnica muito boa. Uma técnica muito Acaba boa. o falso arrebatamento. Manato, agora você está vendo, Manato, que muitas visões nessa internet não é de Deus. Tem muita visão concedente ao Senhor, né, pastor, também, né? Não entendi. Muita visão concedente ao Senhor, né, que... Não, é engraçado. Fala, né? Uma irmã disse que uma irmã rebatou, falou que na minha clínica lá, né, a clínica que foi Deus que me deu, essa clínica estava em São Paulo, na igreja de BH, e Deus falou assim, ó, quando você chegar lá, 2 anos antes, você vai sair daqui de Minas, você vai chegar em São Paulo e você vai encontrar o Pedrinho Matador. Quando eu cheguei, acho que o irmão conhece o Pedrinho Matador, todo mundo conhece, matou mais de 100 pessoas e tal. Quando eu cheguei, encontrei na Zona Leste, falei, Pedrinho, esse dia tá falando, ele já falou, eu quero ir com você, na hora, batizei ele e tal. Hoje está o JJ, os caras da facção criminosa, tanto PCC, tanto Comando Vermelho, eu trabalho mais com facção criminosa. E eu resgato esses caras de lá. Então, acontece, eu hoje, só porque eu trabalho, você vê como visões de seus corações, como eu trabalho com pessoas, tirando eles da facção criminosa, a mulher falou que lá na clínica era o quartel-general do PCC. Você tem uma ideia. Que Deus mostrou para ela. Outra, não, você tem uma ideia. Olha que loucura, gente. Eu ensinando a verdade. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma coisa dessa, eu era o primeiro a morrer pelo crime, porque o crime não aceita isso. Eu era o primeiro. Então, o que acontece? Aí a outra irmã me coloca a irmã na frente da igreja e me diz que eu estou no inferno, que eu me corrompi, que eu estava em drogas, prostituição e não sei o que tem, e que diz que eu pegava o dinheiro do tráfico para fazer cesta básica. Diz que tinha um traficante, aí Jesus falou assim para ela, tá vendo isso aí, ó? Esse traficante aí, ó, ele pega dinheiro do tráfico para comprar cesta básica. Nem conheço o traficante, jamais pegaria dinheiro sujo nas coisas santas do céu, jamais. Sou contra esse tipo de coisa. Então, você vê, aí Jesus falou assim para ela, eu trouxe ele aqui. Mentira! Quando eu fui no céu, não foi Jesus que me levou. Isso é mentira. Nunca fui no céu com a mão. Então, é umas mentiras. É por isso que eu falo para o senhor, né? É realmente uma situação difícil. Porque o mundo espiritual, ele é sincero. Se é inferno, é inferno. Se é céu, é céu. Aí o diabo faz o quê? Ele fez o quê com Jesus? Tirou Jesus do pináculo, tirou Jesus do deserto da Judéia. Você sabe quantos quilômetros tem do deserto para a Judéia para o pináculo do templo? Tem mais de 40 quilômetros.
tirou Jesus, arrebatou Jesus, colocou ele em cima do templo de Israel, no tabernáculo, no pináculo do templo. Imagina, lá em cima do templo. Falou, tudo isso te darei, ó, se prostrar e me adorar. Se Jesus foi arrebatado por Lúcifer, quanto mais nós. Quanto mais nós. Né, É Manato? por isso que Deus nos deu essa estratégia, né, pastor? Nós oramos pedindo, né? O Senhor me deu essa estratégia. Inclusive, as experiências que a gente posta no canal lá são só de pessoas que fizeram a pergunta por onde, porque Satanás, né, mesmo que ele queira, ele não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, nem mesmo que ele Não. queira, ele não confessa que Jesus Cristo vem em Não carne. compensa. Então, isso são só duas histórias que eu contei, mas aconteceu inúmeras, pastor, inúmeras, assim, que Meu a gente Deus, vê a pessoa pastor, arrebatada e começa a agonizar no chão, vou cortar sabe? essas melhores partes aí, eu vou deixar, vou postar essas partes, porque quando eu falava, veio todo mundo desse jeito, eu falei, gente, eu sei o que eu tô falando, esse debate não tá vindo de Deus, não. Agora, o irmão tem visto, a irmã Nathalie também tem visto, que tem se aumentado muito também visões na internet, né? Vocês viram? Visões, eu tive uma visão, Sim. visões me tiraram Muita do gente acredita, né? E uma coisa assim que eu acho interessante, pastores, que eu observo muito, Jesus me falou, Jesus mandou eu fazer isso. Nossa, isso é Jesus, muito sério. irmã, Isso é sério. eu não sei que Jesus é esse que manda as pessoas fazer coisas que depois vão ter do que se envergonhar ou envergonhar o ministério dos outros. Isso nunca foi Jesus. Que Jesus é Nunca. esse? Quando a Bíblia fala seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ele está dizendo que tem um condicionamento para ver o Senhor. Eu não adianta eu querer ser um crente mais santo do mundo se eu não tenho paz comigo e não tenho com o meu próximo. E mais que tudo, eu não me reconciliei com Deus. Aí, se eu digo, como eu já estava pregando, eu digo, se eu digo que eu sou reconciliado com o Senhor, porque Jesus se reconciliou com o mundo, né? Reconciliou o mundo com Deus através da pessoa de Jesus. Aí, se eu digo que eu sou de Jesus, eu odeio, eu aborreço meu irmão, o amor do Pai não está em mim. Não está em mim, exatamente. Nunca esteve. Quando uma das coisas que eu falei, a missionária Nathalie sabe disso, é uma pessoa querida, ela veio aqui, viveu na minha casa, passou uns dias com a filha dela. Deu um Ela bom sabe testemunho como aí. funciona. Manata deu um bom testemunho. Ela pode falar de mim, depois ela vai já falar. Mas, assim, só para pontuar, ela me conheceu, ela sabe da minha índole. E uma das coisas que eu achei interessante foi o que eu falei para o senhor. No livro de Naum, capítulo 1, no versículo 3, 4, vai falar que Deus tem um caminho, né? O Senhor, ele não toma culpado por inocente, ele tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. E quando eu olhei para esse versículo, me reporta todas as coisas, irmãos, elas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Estarmos hoje aqui nessa live com a missionária Nathalie, eu estou bem no meio dos dois, eu vejo o poder da reconciliação do ministério, da reconciliação que Cristo confiou à igreja, a igreja verdadeiramente do Senhor. Porque quando o pastor Júlio se chateou com a gente e teve toda aquela situação, eu senti tristeza, mas eu não o conhecia. E eu lembro que quando eu conversei com o senhor, como o senhor fala para mim, que você viu Jesus na minha vida, viu algo diferente na minha vida, eu consegui ver você, a sua alma. Eu falei isso para a missionária Nathalie, né? Ela tinha essas feridas, como ela falou. E eu falei para ela, eu consegui ver a alma dele, e ele é uma vida. Não foi isso que eu falei para a senhora missionária? E aí, naquele momento, eu falei isso para ela. E aí, naquele momento, né, o Senhor me mostrava todo o seu ministério. Mas eu sei quando Deus fala, eu sei reconhecer a voz do Senhor. E eu me pus a orar por você. E quando foi um dia eu orando aqui em casa, eu sabia que vocês tinham essa indiferença, essa chateação. E o Espírito Santo me visitou aqui em casa. Foi que eu conversei com o Senhor ontem. E eu falei, Deus... Aí, não, antes da irmã falar alguma coisa, eu falei antes de você falar, Deus já testificou em mim aqui em casa. Aí você falou, nossa! Porque antes você não falou nada comigo. Na hora que eu peguei, eu falei, você tem o número dessa menina? Eu quero reconciliar com ela lá, e foi que na hora a irmã falou, nossa, é da oração da reconciliação, pastor Júnior. Foi, eu fiquei impactada, porque a gente estava conversando, ele estava me dando um conselho, não foi isso, pastor? E quando ele estava me dando esse conselho, eu citei algo da missionária Nathalie para ele. E aí, naquela hora, sabe, ele falou lá, você tem o contato dela?
eu quero me reconciliar. Ele falou, eu achei tão lindo. Aí eu disse, meu Deus, o Senhor vai me fazer chorar, porque É, eu já tinha orado ao Senhor para que isso acontecesse. Foi que eu falei com ela e ela ficou surpresa. Aí ela me autorizou a passar o número dela e houve todo esse mover de Deus. O que eu quero mas falar com tudo isso? Que onde há o Espírito Santo da verdade, tem reconciliação, tem amor, tem amor, paz, tem cumplicidade, tem paz. paz, né? Eu não Porque sei, o eu céu não sei. Irmã, falando em cima de você para não perder esse gancho aqui. Eu não sei, o apóstolo. Eu não Sim. sei, eu não entendo. Esses irmãos vão pro céu toda hora, tem visão toda hora, mas odeia o seu próximo, cara. Eu não sei por que Jesus não fala assim para ele. É igual você fala, né? É tanta visão daqui, mas não vê o mendigo passando fome, não vê a mulher pedindo uma Não tem cesta nem básica. rebanho, né, pastor? Exatamente. Então, quer dizer, é muito complicado isso. Você vê tanto anjo, você vê tanto Jesus. Jesus, será que não falou assim, mas peraí, hoje vai ser diferente, você não vai poder entrar aqui no céu, não. É por quê? Falar em conselho com o seu irmão primeiro, que aqui só entra paz. Eu nunca vi Jesus barrando esse povo na porta. É um Jesus que facilita. O cara tá com a vida toda errada. Tem gente aí, ó, que, desculpa falar, não vou citar nome. Tem cara que é ex-traficante, mas ainda tá nas drogas. Tem fala que era gay, mas ainda tem coisa escondida. Tem cara que fala que era isso. Então, todos esses ex, a maioria deles, eles nem se consertaram, nem se limparam por inteiro. Já estão tudo. Eu fui ex, eu fui pro céu, fui pro inferno. Poxa, gente, vamos lá. E a paz com o seu irmão? Denigrindo o seu irmão na internet. Você acha que é bonito? Você acha que o seu se alegra com isso? Eu chegar e ficar aqui, missionário Nátria é isso, é isso. Você acha que Deus se agrada de uma coisa dessa? Ô, pastor, a gente que o diga, né? Jamais. Deus irá nos condenar por causa dessas coisas. Olha como todo sim, mundo está falando que live edificante. Olha, nós temos 1.600 pessoas ao vivo. Vocês têm aleluia. noção de que 11h30 da noite, 1.600 pessoas, que passa muito mais que isso, né? Que o YouTube não atualiza, deve ter aqui mais ou menos uns 7.000 pessoas vendo, assistindo. Então, quando a gente desliga, que a gente vê que é 7.000. Tem as 7.000 pessoas vendo. Aí você me fala, você tem uma oportunidade gigantesca para trazer para uma pessoa que está desesperada, aflita, angustiada, uma palavra de edificação. Você tem essa oportunidade. Aí sabe o que você faz? Pega essa oportunidade para falar mal do seu próximo. Pega a oportunidade para jogar mais peso em quem está assistindo. Porque, querendo ou não, tudo que a gente ouve é espiritual. Tudo aquilo que edifica traz para nós edificação. O que não edifica traz para nós maldição. Então é nesse fato. Deixa a Nathalie dar uma palavrinha, daqui a pouco nós vamos encerrar. Nathalie, você. Amém, irmão. É tudo que os Ah, irmãos. peraí, antes de falar, Nathalie, ó, tá combinado. No dia da inauguração do ministério dela lá, ó, vai todo mundo para lá, hein? Vai todo mundo, hein? Uhul. Nós vai lá. Nós vamos lá, o apóstolo vai pregar, eu vou sentar aqui no cantinho lá, só vou ouvir a palavra. Ah, Eu vou para receber. Eu vou só para receber. Eu tô aprendendo ainda. Não, eu Tô vou só para engatinhando ouvir. na doutrina Não, ainda. eu não vou pregar, não, eu vou estar cansado, vou estar de viagem. Eu Não, tô não, 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 engatinhando não. na doutrina ainda, tô aprendendo. Mas, ô, Nathalie, vê lá o que precisa, todas as condições, a gente está aqui para ajudar, a igreja SA ajuda, eu te falei isso lá em oculto. E a gente pega, vamos acelerar logo essa obrinha, essa igrejinha, e aí nós já começa, já faz a inauguração lá e vai ser uma benção, né, irmã? amém. Né? Vamos lá, Nathalie, tá com a palavra. Deus tem feito grandes coisas, né, através disso, né, que Deus tem levantado, né, a nossa querida amada irmã Janaína, né, e também o esposo dela, através do Ministério de Conciliação, né, para estar unindo aí os irmãos, os ministérios, e isso é muito importante, irmãos. É tão importante os irmãos falando, né, que não é só uma questão de salvação, mas a Bíblia fala que até a sua oferta, se você for oferecer para o Senhor e É, tiver algo contra o seu irmão, ele não recebe, não, né? não. Então é tão importante isso, é tão necessário isso, né? E às vezes a gente passa anos preso, remoendo as mesmas coisas, né? E não se liberta disso, né? E eu vejo que o YouTube, ele é um canal de comunicação muito precioso. Você consegue ganhar muitas almas através dele, mas também você consegue fazer outras coisas, né, que não agradam a Deus, né? A gente vê aí que muitos usam, né, os canais, usam o YouTube para outro tipo de coisas, que não É vai verdade. edificar, que não vai
ajudar, não vai acrescentar na vida de ninguém, né? E o bom e quão suave é, né? A própria palavra do Senhor fala é que os irmãos vivam em união. Isso é muito importante, muito gratificante, né? E nós vemos que quando há união, Deus opera de maneira íntegra, né? No ministério de todos, na vida de todos, né? E isso daí eu vejo que Deus tem operado no nosso meio, né? Eu me sinto muito alegre, feliz, por quanto Deus tem feito grandes coisas através do meu ministério, do ministério Shalom, também no ministério do pastor Júlio César. E, irmãos, o nosso maior alvo é ir para o céu e ganhar almas, né? Exatamente, E esse é verdade. o nosso maior alvo, não é inscrito, não Não, é não, nada a ver não isso. é nada disso. Isso aí são consequências, isso daí vai acontecer, né? Não, então, o meu maior objetivo, né, que eu tenho através do canal é alcançar as almas, é permitir que cada um reflita no que está acontecendo hoje, né? Eu creio que está sendo registrado lá no céu esse Aleluia. acontecimento, né, essa live, está sendo registrado como uma live de reconciliação de ministérios, né, que estava nessa desunião por tanto tempo, né, tantos anos, e glória a Deus está tendo com certeza uma festa lá no céu. O Senhor tem se agradado disso, irmãos. Então, o Senhor está feliz, alegre, né? Tem gente que não vai ficar feliz, não tem problema, o importante é agradar a Deus, né? Como eu falei aqui, o importante é agradar o Senhor. E é isso que eu me alegro, estou muito feliz, graças a Deus, né? Deus tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Janaína, né? Fico só de ouvir a voz dela, a pessoa sentir uma paz, uma calma, né? Uma mansidão para falar. Eu que estive na casa dela, às vezes o filhinho deles chorava bem muito, né? E ela ficava ali com aquela voz calma, não mudava nem a voz dela quando ficava estressada, nervosa. Eu falei, meu Deus, Você tem essa uma mulher ideia? não fica Manda... nervosa nunca, né? Isso daí é da essência dela, sabe? Eu acho que não é só porque ela foi chamada para unir, para conciliar, mas é dela mesmo, é do feitio dela isso. E eu fico muito feliz que Deus está realizando isso nessa noite. Glória É a verdade. Deus. Espero que o ministério de vocês cresçam. Olha o que aconteceu nesse comentário. Vocês estão conseguindo ver o comentário do pessoal? Sim, eu Olha tô o que vendo aconteceu, aqui. olha o que aconteceu agora, na tela. Dá uma olhada. Ó. O prato estourou aqui em casa Estourou. sozinho. Sozinho estourou o prato na casa do irmão, depois da experiência. Imagina um prato estourar sozinho. Meu Deus. Só para contar as experiências. Então, olha Tremendo. o que acontece. Por que só na casa dele estourou? É simples, eu vou explicar. É que, na verdade, acontece o seguinte. Esse negócio de demônio eu também conheço bem, viu? É muito tempo mexendo com esses troços, pastor. Manifestaram muitos aqui. Ih, pastor, eu acho que, em nome de Jesus, eu já expulsei, eu expulsei metade do inferno já. Foi muito demônio. Foi 12 anos que eu chego na libertação, pastor, 15 anos, imagina que demônio demais. Esse tipo de comportamento aqui, pastor, quando estoura prato, são o quê? Pode ver que é só na casa dele específico, são demônios que estão ligados nesses agentes de experiência. Como como ele estava falando sobre demônios outorgados que colocam aí como se fosse um anjo para arrebatar pessoas, porque os demônios são classes e espécies. O inferno, ele é muito organizado. Ele é muito organizado. Tem potestade de principados, tem Exus, tem Encosto, tem legiões de demônios. Então, eles são muito organizados. Então, estourou por quê? Porque aquele que estava agindo de uma forma dessa também, de arrebatamento de visões, estava na casa desse moço. Então, com certeza, ele ficou irado quando falou sobre a sua hierarquia. É impressionante que eles são espalhados no mundo inteiro. Imagina, foram até essa parte dos E anjos. aqui também, pastor, manifestava também os feiticeiros, pastor, os feiticeiros bruxos também, durante as orações, eles manifestavam também. A projeção astral. Eles vinham, os demônios mandavam eles virem, eles faziam lá um negócio chamado projeção astral, algo assim, que falavam. E aí, só que aqui eles apanhavam da gente, né? Eles não vinham Pastor, pra... tem um vídeo meu na internet, tem ainda, acho que se eu procurar aí você vê. Eu entrei numa casa de magia negra e eu quebrei 77 imagens. Pombagira, preto velho, tranca-rua, cabelo, tá. Levei na caminhonete, mas não deu para quebrar no mesmo dia, escureceu, irmão. Aí eu coloquei na caminhonete, minha sogra estava em casa visitando, eu coloquei em frente ao quarto dela. Ela, meu Deus do céu, essa noite eu não consegui dormir.
um monte de gente conversando lá da sua caminhonete, mas não sabia que as imagens estavam lá. Eram os demônios que foram buscar as imagens, rapaz. Eu falei, ela aí ela tremia todo. Cheguei lá, eu quebrei a pombagira, quebrei tudo. E aí apareceu um demônio de mais de 7 metros. Me pegaram, estava deitado na cama. Falei, Camila, você viu ele entrando? Camila falou, escutei a porta batendo. Mas a porta espiritual. Já viram quando vocês viram um prato caindo, mas o prato está lá no mesmo lugar? É que o prato espiritual caiu, o natural ficou. É que funciona assim, explicar para os irmãos. Tá vendo essa coisa de maionese? Tá vendo que tem uma tampa? No mundo espiritual, o diabo sabe tirar essa tampa e sabe jogar essa tampa do jeito certinho de ouvir ela se destacando. Mas é que você vai ver, tá tudo certinho. Caiu um copo. Você vai ver na cozinha, não tem um copo no chão, o copo tá ali. Então, isso é um mundo espiritual muito tenebroso. Você tem noção. Porta bateu, mas a porta estava fechada, ele entrou por causa das imagens. Realmente o mundo espiritual é intenso, é imenso, mas quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá bom? Você vê, se ficar aqui, né, não cansa. Nem parece que faz 1h20 que a gente está conversando, né? Não parece, né? Então, porque nós saímos da terra, né? Mas eu queria louvar a Deus, primeiramente, Nathalie, obrigado pela participação. Amém, Eu amém. agora Deus vou dobrar a abençoe. roupa. E eu queria agradecer a Deus pela sua vida. E como eu te falei, agora você tem o meu contato. Aí você me fala lá certinho sobre o que a igreja precisa, o que você precisar, nós estamos à disposição. Até mesmo se convidar eu para a inauguração, eu vou sim. Na verdade, não sei quando vai ser essa inauguração, mas vou ficar 2 meses na Europa, né? Vou ter que fazer 7 países lá. E já estou atrasado, na verdade, né, por causa da pandemia. Então eu tenho a Itália, tenho a França, vai ser muito, nossa, vai ser durido ali. Mas se for antes, né, eu estarei indo lá com toda certeza, lá, lá orar junto com vocês. A gente, como esse açaí aí, no açaí no Manaus tem açaí, né? Tomar. Tambaqui, jaraqui. Isso aí eu não sei. Karatê também? Tem karatê? O que é isso aí? Karatê, cara? Que É peixe, é peixe. isso eu não conheço, não. Tem onça, também tem leão, né? Quando fala de Amazonas, sabe quando fala de Amazonas, eu penso que vocês é índio, que vocês moram dentro da selva. É isso mesmo? Não, pastor. Tô Não, o enganado? pessoal, Não, Eu né, o imagino pessoal que, fala isso, mas porque raramente você. eu imagino que a irmã Nata, saindo da casa dela, eu já viu um monte de floresta, assim, ela pega a lanterna e vai até a Foi de igreja. canoa, né? Pastor, Não, não. você conhece a Avenida Neri, né? No centro. A Neri. Não sei o que lá, Neri. Constantino Não senti Nery. nele, né? Eu tenho o meu pastor, que foi pastor meu em 2011, tá? Constantino Neri, número 59, se eu não me engano. O pastor Cláudio Antônio, a igreja chama-se Louvado Seja Deus, tá? É um ministério que tem crescido bastante aí em Manaus, aí no centro. Eu estarei lá pregando a palavra de Deus. E engraçado que a história com esse pastor foi engraçada. Mas Deus deu a volta por cima, que eu vou só complementar. Lembra do pastor que estava saindo com outra mulher, com outro menino? Ele era o pastor dos pastores. Eu falei, pastor, por que aconteceu lá, Júlio? Que foi polícia lá na igreja? Eu falei, pastor, Cláudio, o Deus me revelou que está sendo com outro homem. Você é um comedor de feijão, rapaz. Toma a gente no seu lugar. Aí eu saí chorando da igreja. Eu falei, um dia, pastor. Um dia. Deus vai me exaltar e você vai ver. Aí quando eu encontrei ele, falou, eu sou fã dos seus vídeos. Ô, Natri, não era para ir embora antes da hora, não, viu? Eita. Então, enfim. Eu quero aproveitar antes disso aí, fazer um convite para o senhor, né? Eu sei que é corrido, e para os irmãos. Agora, dia 24 de setembro, nós estaremos no nosso Congresso de Avivamento e Doutrina, na cidade de Uruaçu, no estado de Goiás, aonde tem um trabalho nosso lá, Shalom, já tem uma Shalom lá. É uma igreja bebê, né? Está com 1 mês e meio. E a gente está indo consolidar esse trabalho, vai ser um grande congresso Aí de quem é de avivamento Amazonas, e doutrina. fala o endereço. Quem é do Amazonas? Não, é em Uruaçu, Goiás. Nós estamos Em indo para Goiás. Quem é de Goiás? É em Avisa aí Goiás. qual que é o endereço. Agora eu não sei de cabeça, mas assim, podem entrar em contato conosco, né? Fica bem na BR mesmo, né, amor? Isso, bem na beira da pista mesmo. Na beira da pista mesmo, na divisa, que Uruaçu tem uma BR que liga vários estados. É via secundária, é Z Confecções lá o nome, né? Via secundária, nome sem número, né? É um galpão que hoje funciona, né? A nossa igreja Shalom lá, que está começando. A obra é pastoreada para a nossa discípula, a irmã Elza, né? E, assim, ela está cuidando de um rebanho.
Então, a gente está indo para esse grande congresso de Avivamento e Doutrina, dia 24, agora de setembro, 7 dias de congresso. Amém. Aí os irmãos estão convidados, nós estivemos lá, pastor, mês passado, né, fizemos lá a irmã nos chamou para ir lá, e Deus fez uma obra muito grande lá, nós oramos nas pessoas, algumas pessoas de lá que a gente nem conhecia também, foram arrebatadas, pessoas foram curadas, foi um negócio tremendo mesmo. Teve algumas que o anjo levou para, uma irmã lá, que o anjo levou para uma sala de cirurgia, ela foi operada, ela não ficava 2 horas em pé sem tomar remédio, e hoje ela está curada, fazendo a obra. Então, nós vamos estar lá no dia 24, né, apóstolo? 24 de setembro, nesse grande mover lá. Amém, pastor? Amém. Então, para quem está vendo esse vídeo agora, quem chegar atrasado, agora é 12 de setembro. Então, se você está vendo esse vídeo depois, você perdeu. Eu também vou estar aproveitando os irmãos, lembrando, 17, 18, 19 estarei no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, os irmãos me esperem lá. Vamos começar dia 8 e 9, 17, 18, 19 agora no Rio Grande do Sul. Vou voltar dia 8 e 9, estarei em Ribeirão Preto, Igreja Santidade de Arrependimento do Ribeirão Preto, Igreja Santidade de Arrependimento de Caxias do Sul, reinauguração lá. Depois de lá, estarei para Amazonas, Manaus, e depois, se der tempo essa intervenção, estarei indo para Inglaterra, França, Itália, Portugal, Holanda e Luxemburgo. Que Deus abençoe vocês, igreja maravilhosa, Shalom de Manaus. Foi um prazer conhecer vocês. A Nathalie não conseguiu voltar, acho que caiu na internet dela. Mas quero agradecer você, irmã Nathalie, você deve estar assistindo. Muito obrigado. Você é uma menina muito especial para o Senhor Jesus. Você é muito especial para o Senhor Jesus. Você é nossa querida. Se precisar, você não está sozinha. Você arrumou os irmãos que amam a sua vida. Irmã, apóstolo, que Deus os abençoe. Me perdoe por qualquer situação e que nós podemos dormir em paz na presença do Espírito Santo. E todos vocês que estão em casa, comentem essa live. Eu quero mais de 1000 comentários aqui nessa live, hein, gente? Mais de 1000, hein? Eu não quero 2 comentários. É mais de 1000, hein? Mais de 1000. Depois vocês comentem aqui. Um abraço a todos. Deus abençoe. E quem sabe nós se encontramos em Manaus. Vamos estar lhe aguardando, sim. Amém, com certeza. Será um prazer. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz. O quê? Tá vendo direito, tá mais embaçado. E você? E se Jesus me curou? Deus vem aí, se prepare para subir, porque Jesus está voltando e virá comandado no cavalo branco. Em todo desfio, há um caminho de atalho, e Jesus está falando, vem atalho, volta pra mim. A batalha entre o bem e o mal. A grande batalha, ó. Salvação pelo Espírito Santo. Então o demônio veio buscar uma dela dentro da igreja. Se eu não tiver com o Espírito Santo, ela morre aqui dentro. Libertação. Você perdeu essa alma! Ela entrou no lugar onde está o dono do poderoso Jesus! Em nome de Jesus da morte! Venha sentir a presença de Deus. Filho, quanto tempo eu te esperei! Eu sinto e glorifico a presença de Deus! O agir de Deus em sua vida. Se prostra, se prostra, se prostra! Pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede, pede, pede! Igreja Santidade e Arrependimento. Seja santo, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo.
essa a simplicidade que devemos entender. Os naturais não entendem esses comportamentos espirituais.